expansão. Eu sou a própria criação. De quem que é essa música? Chama Mulher de Verdade. Que legal, Ela nunca tinha. é da Mariana Nolasco. Eu posso mandar para vocês depois também. Gostaria, achei muito legal. Eu mando. Se vocês puderem, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar, colocar o estado de vocês na frente do nome, eu agradeço demais. Você vai ali nos três pontinhos, renomear e aí colocar o estado e o nome, por favor. Vou fazer aqui no meu, ó, renomear. Camila Ribeiro, Semec, Nacional. Aí, se vocês puderem colocar o estado à frente do nome, vai ser ótimo. Ó, já a Isabela colocou SP, tracinho Isabela. Muito bem, obrigada, Isa. É aquela que vê, Cláudia. que sabe, que sente, que sonha, aquela que escolhe viver. Mulher de verdade. Marília tá aqui, muito bem. Natália, 19:06. Eu só vou admitir quem tá aqui no chat, tá aqui aparecendo para mim, e aí a gente já vai começar, tá? Em respeito a vocês que chegaram no horário, fiquem tranquilos. Só tô admitindo aqui quem tá chegando bastante gente agora. Aí, aí minha imagem tá boa para vocês, o áudio tá bom para vocês, tá tudo certinho? Aqui tá Aqui tá sim. ótimo. Tá tudo certo. Pronto. Aqui também Ah, tá ótimo. legal, Também tá joia. Então, pronto. Então, vamos abaixar o som. Essa música chama Mulher de Verdade, da Mariana Nolasco, e aí eu mando nos grupos para vocês, tá? E aí, quem gostou, pode adicionar aí na sua playlist. Minha gente, boa noite oficialmente agora. Eu já coloquei para gravar, tá? Para eu não esquecer também, isso é muito importante. Eu já coloquei no chat também a nossa lista não, a nossa pesquisa de satisfação, que vocês não vão responder agora, só mais para o final, mas eu já coloquei também para não esquecer, tá? Até porque hoje eu tô aqui sozinha. Todo mundo tinha uma reunião, um compromisso, então eu vou me esforçar muito para dar conta de toda a tecnologia e do conteúdo para vocês. Mas vai dar super certo porque é tudo muito simples, né? Eu sou Camila Ribeiro, sou consultora do SEMEC Nacional. No final, eu até vou falar um pouquinho, né, das minhas especializações, mas já falo aqui de antemão que eu sou especialista em empreendedorismo e liderança feminina. Tenho MBA em gestão estratégica de negócios, sou psicanalista, mas tudo isso, né, não importaria, não é tão grande quanto o meu entusiasmo e a minha paixão por esse assunto, que é de fato as mulheres e as líderes, mulheres à frente dos seus negócios,
conquistando autonomia financeira, liberdade emocional, protagonismo e saindo muitas vezes de situações de vulnerabilidade, né? Como a gente bem sabe aí, tantas violências e abusos. Então, essas especializações são certificados, né? São aí especializações, mas de nada adiantaria se eu não fosse apaixonada. E aí, antes de passar a palavra para o Sebrae São Paulo não, Sebrae Nacional, que está aqui, né, na nossa reunião, na nossa apresentação, antes de passar a palavra para vocês, é legal a gente falar o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então, hoje é a apresentação de um estudo. O estudo chama Empreendedorismo Feminino e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vai falar aqui um pouco do que é o empreendedorismo feminino, tudo que abraça o empreendedorismo feminino, e também a gente vai falar de como o empreendedorismo feminino impacta verdadeiramente no desenvolvimento econômico, certo? De um país. Então, eu já passo a fala aqui para. Eu sei que está a Milva e a Fabíola. Então, eu acho que eu vou passar a fala para a Fabíola e logo depois para a Milva. O que que vocês acham? Vocês, Milva e Fabíola, podem abrir o microfone. Por mim tá ótimo, sem problema nenhum. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Fabiola, tá com você. Deixa eu abrir aqui. Gente, aqui a minha câmera, eu vou fechar de volta porque aparece toda a minha bagunça, eu não tenho filtro. Ó, uma boa noite a todos, né? Pode As deixar nossas boas, aberta, Fabíola. Tá as ótimo nossas ali. Eu boas-vindas quero ver os ursinhos. Fiquei são curiosa. os A bonecos dos gente tá cachorros, amigas, gente. Oh, meu gente. Deus. A gente está entre São amigas. os livros e os bonecos dos cachorros. Gente, então, as nossas boas-vindas. Esse é um momento muito importante para a gente, a apresentação desse estudo, a gente conhecer toda essa compilação, essa reunião de dados que foi feita, né, pelo SEMEC, que dá muita base para o nosso trabalho. A gente quer cada vez mais ter uma ação estruturada voltada para esse tema. Então, a gente está ganhando capilaridade, a gente está mobilizando as pessoas, mas a gente quer também atuar em cima de dados, né? Ser bastante efetivo. E tanto a pesquisa que a gente já realizou e já entregou há um tempo atrás, quanto esse estudo, dão base para a gente atuar dessa forma. Então, para a gente é um momento muito especial. Eu espero que todo mundo aprecie o resultado e que ele realmente seja utilizado daqui por diante por nós. Tá? A Milva. Maravilhosa, Fabiola. Aqui, como disse a Camila, nós estamos entre amigas, sabemos que nós mulheres temos todos esses papéis mesmo, né? Eu estava dirigindo para casa, tem um monte de coisa para fazer em casa também, então não tem nenhuma novidade para nós mulheres que desempenhamos todos esses papéis, né? A gente é mãe, mãe de pet, mãe de marido, mãe de todo mundo, a gente cuida de casa, cuida do trabalho, é fitness, tem que cuidar da pele, então não tem novidade nenhuma para a gente isso aqui, não. E aí, esse trabalho do SEMEC vem ao encontro disso tudo, né? Esse estudo traz para a gente muito insumo para a gente entender esse universo, entender ainda mais, entender com dados e não com achismo. Então, um estudo, gente, uma base de dados, igual a Fabiola falou, ele é sempre fundamental para a gente sair do campo do achismo, do senso comum, para a gente entender de fato como as coisas estão acontecendo e atuar em cima disso. Então, é um produto muito esperado por nós do Sebrae, tá? A gente dá o maior valor nesse produto e nós vamos utilizar ele em muitas de nossas ações. Então, estamos ansiosíssimas para ver esse resultado. Nem vou falar mais, porque estou querendo muito ver o resultado. E parabéns, parabéns, Camila. A Camila hoje está igual a gente é na vida, né? Ela é o tecnológico, ela é o didático, ela é o pedagógico, ela admite é a vida, é a gente na vida.
Então, parabéns, Camila, parabéns a todas as consultoras, a todos envolvidos no projeto. A gente acompanhou aqui como foi difícil fazer essa pesquisa, porque é difícil mesmo, e ela é uma pesquisa extensa, a gente opinou desde a base do que ia ser perguntado até a aplicação, a gente teve algumas dificuldades, interferimos, intervimos, e por isso estamos tão ansiosos. Camila, tá com você aí para nos apresentar essa pérola, esse brilhante para nós. Obrigada. Oh, meu amor, obrigada, viu? E olhe, reforço aqui mesmo que é um estudo onde teve um aprofundamento, né, do assunto. É muito importante a gente entender, isso que a Milva falou é tão fundamental, gente. A gente precisa ter dados, a gente precisa conversar sobre empreendedorismo feminino com propriedade, né, com dados e fatos, até para a gente ser mais respeitada, porque muitas vezes o empreendedorismo feminino vai para uma prateleira dos encontrinhos, das reuniãozinhas, dos bolinhos com cafezinho, e não é isso que a gente faz, né? A gente está fazendo aqui é movimentando a economia e aumentando o PIB, né, de uma nação. Então é isso aqui que a gente vai falar. Muito obrigada, Milva, por estar aqui. Fabiola, muito obrigada. Obrigada pela confiança. É muito importante a gente falar também que esse estudo faz parte do projeto Desenvolve Mulher Empreendedora, que é um projeto que só é possível por conta da parceria entre Sebrae Nacional e CACB, por meio aí do SEMEX. Então, esse projeto é fundamental e por isso esse estudo saiu, né? Então, a gente teve aqui, é, só para vocês entenderem, o projeto Desenvolve Mulher Empreendedora tem várias ações. Dentre as ações, teve a pesquisa a gente fez, a gente tabulou, a gente apresentou, né? E já estamos divulgando aí a torta e a direita. E agora chegou a hora do estudo. Esse estudo, gente, já vou até começar a falar para vocês aqui, enquanto eu vou colocando o PowerPoint também, mas é um estudo de 120 páginas, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem muito conteúdo para vocês estudarem, para vocês lerem, e para que a gente já não fique ansiosa, né? Onde está? Como é que eu leio? Nananã. Já está disponível no site do SEMEC. Eu já vou colocar no site também, no finalzinho da nossa reunião. Vou colocar o link onde o estudo está completo na versão PDF. Então, o que o Sebrae recebeu, vocês vão receber, tá? Então, o que que eu quero também combinar com vocês? Isso aqui não é uma palestra, é uma apresentação de um estudo. Então, assim, ó, eu adoro estudar, né? Já fazendo trocadilho com a palavra. Eu tô com ele aqui em mãos, ó. Então, eu vou folhear, eu vou mexer com vocês, eu vou ler, porque eu quero que vocês façam isso em casa, né? Porque só assim a gente vai ter propriedade para falar sobre ele. Combinado? Então, outra coisa também, se vocês quiserem falar, eu acho melhor a gente deixar para o final, visto que eu tô meio, né, que eu tô sozinha aqui fazendo várias coisas. Anotem tudo que vocês querem colaborar comigo nessa noite de hoje. E eu falo colaborar porque o estudo foi feito por mim, mas vocês são, assim, especialistas em empreendedorismo feminino também, né? A gente tem aqui na sala mulheres maravilhosas que trabalham com isso há muito tempo e tem muito a colaborar com essa apresentação que vai ficar gravado, então também a gente vai poder assistir várias vezes, tá? É, só vou dar uma passadinha aqui nas pessoas, para eu olhar a carinha de vocês. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui, consultoras, conselheiras, consultor, Marcos está aqui. Obrigada pela presença. Obrigada, viu? Bel está aqui.
Safira tá aqui, Márcia, muito obrigada, tá, gente? Eu só não vou dar fala para todo mundo para a gente não se estender aqui no tempo, viu? Mas todas vocês mereceriam. Vou compartilhar já para gente começar a conversar, tá? Como eu disse, aqui é uma grande conversa sobre um estudo, né, que foi feito. O que que estão vendo, gente? Alguém pode abrir o microfone e me dizer? Sim? Sim, sim, Não? Camila. Tá joia, Aqui Fabiola. tá Ai, tudo Tá certo. joia. massa. Obrigada. Gente, eu e a Fabiola, a gente troca tanta indicação de livros, né, Fabiola? Nosso WhatsApp é bombado. Olha, vamos lá. Então, como eu falei antes, aqui é um estudo sobre empreendedorismo feminino, mas tem um enfoque nos desafios da mulher ao empreender e, sobretudo, no desenvolvimento econômico que tudo isso impacta, tá? É um estudo de 120 páginas, né? Como eu falei para vocês. E aí, deixa eu só admitir todo mundo que está chegando. Pronto. Aí, minha gente, vamos começar do começo. Que é empreendedorismo feminino, né? Que a gente tem que falar, empreendedorismo feminino é diferente de masculino e tal. Gente, empreendedorismo feminino, na verdade, no conceito, ele é o empreendedorismo que tem uma mulher à frente desse negócio, ok? É aquele empreendedorismo onde a criação de uma empresa até a liderança desse negócio é feito por uma mulher, né? Que só que começa a ter as suas diferenças quando a gente começa a falar sobre gênero, né? Então, quando uma mulher empreende, quando a gente está lidando com empreendedorismo feminino, a gente tem aí uma mulher ativa no mundo dos negócios. Isso, historicamente e culturalmente, já é um desafio, né? Já é uma mulher desafiando os estereótipos de gênero e contribuindo para a diversificação de um cenário empreendedor. Eu estou falando isso que vocês comigo. Historicamente, culturalmente, mulher foi educada a ficar em casa, não a cuidar da família e não liderar um negócio. Então, quando essa mulher lidera o seu próprio negócio, ela já está desafiando estereótipos de gênero. Daí, por si só, já é incrível. Mas, como eu disse, muitos desafios existem acerca, em torno do empreendedorismo feminino, né? Então, a gente pode dizer que empreender para todo mundo é desafiador, homens e mulheres, porque sempre há um risco. Não há em nenhum lugar no mundo que exista uma garantia que quando você abre um negócio, esse negócio vai dar certo. Não há. Que há é planejamento, conhecimento, preparação para que você reduza os riscos, certo? Agora, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de desafios maiores, não maiores, mas mais desafios, que somente o risco do negócio dar ou não dar certo. Por quê? Porque a mulher encontra desafios que são diferentes dos desafios dos homens, que os homens enfrentam no mundo dos negócios. E que eu vou citar alguns, tá bom? Nada. Dificuldade de conciliar trabalho e vida pessoal. Aqui, gente, podem ter certeza que essa é uma dificuldade muito mais feminina do que masculina, né? Visto que a mulher, ela trabalha 18 horas a mais do que o homem. Por quê? Porque o trabalho de casa, o cuidado com a família, filhos
e paz é uma jornada de trabalho. E aí, a gente tem aqui também pouco conhecimento e falta de capacitação em aspectos de gestão de negócios. Gente, o empreendedor brasileiro, ele é muito operacional, tá bom? Todas as pesquisas mostram isso. Mas a mulher é ainda mais. Vocês acreditam? Tem uma pesquisa da GEM que mostra que as mulheres delegam a gestão, principalmente financeira, do negócio. Elas sabem fazer o operacional, o ofício, mas na hora da gestão, ela opta por delegar. Talvez, e muito as pesquisas mostram também que muito disso está ligado à falta de tempo, por conta da dupla jornada. Por isso que a dupla jornada aparece em primeiro lugar. E aí, a gente tem o desconhecimento de contatos estratégicos no ambiente empresarial. O que isso quer dizer? Aqui eu quero dizer com a diferença entre a mulher se comunicar muito bem, ter uma rede de contatos grande, mas ao mesmo tempo ela tem um gap, ela tem uma deficiência em networking. Comunicação, falar muito, falar bem é diferente de fazer networking. Networking é a comunicação aplicada aos negócios. E aí, de novo, eu tenho que falar aqui das barreiras invisíveis, que é de fato preconceito, o fato da mulher não ter sido educada para fazer isso, para fazer contato de negócios, trocar cartões. Existe uma pesquisa qualitativa da Rede Mulher Empreendedora que fala, que tem várias falas de mulheres acerca do networking. E uma das falas que apareceu foi o seguinte, que as mulheres, quando elas vão entregar um cartão para um homem, normalmente para um homem, tá? Isso acontece, ela tem um olhar diferente, ela sente um olhar diferente, do tipo, tá me dando o telefone dela, olha, já vou poder marcar um jantar, uma cerveja. Isso, gente, tudo passa pelo inconsciente. E aí a mulher retrai para fazer negócios, né? Então, isso tudo que eu falar, pesquisas mostram, tudo isso está no estudo, tá, gente? Tudo isso vai estar aqui para vocês. É só para não ficar com a linguagem muito técnica e vocês ficarem meio saco cheio aí, tá? Dificuldade de acesso à educação financeira. Aqui é muito importante a gente entender que também não é só para mulher. Homens e mulheres não têm acesso à educação financeira na escola. A gente não aprende isso na escola, não é mesmo? A gente não aprende a organizar finanças pessoais, a organizar uma gestão de negócio na escola. Então, essa dificuldade a gente carrega para a vida adulta e carrega para os negócios. Soma-se a isso aquela ideia de que mulher não é boa em matemática, mulher é boa em português, mulher é humanas, matemática é menino. Então, aqui também entra uma grande dificuldade, e aí existe uma pesquisa também da 99Pay que mostra que não só a gestão que não só a mulher delega a gestão do negócio, mas principalmente ela delega a gestão financeira. E aí é preocupante, que a gente quer uma mulher com autonomia financeira, lembram? A gente quer uma mulher com liberdade com o seu próprio dinheiro. Então, aqui é um ponto de atenção nesse desafio. Dificuldade de acesso a crédito, e aqui a gente precisa falar que a mulher ainda empreende em negócios, a grande maioria, né? Tudo que eu falar aqui, tá, gente? É a grande maioria. É bom a gente reforçar isso. Então, assim, a grande maioria das mulheres ainda empreendem em negócios de baixo valor agregado. O que isso quer dizer? Quer dizer
que os negócios que as mulheres lideram são negócios que têm pouca capacidade de expansão, têm baixa tecnologia aplicada. E aí, quando esses negócios vão solicitar crédito, de fato, não vai ser, a taxa de juros não vai ser amigável, o montante não vai ser provavelmente adequado ao que ela precisa. Então, aqui é um ponto de atenção para a gente entender por que que as mulheres ainda empreendem em negócios de baixo valor agregado. Aí, aqui também eu puxo um balãozinho do estudo, porque as mulheres buscam empreender. Primeiro, que as mulheres empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Tudo bem? Por necessidade, por quê? Ou porque ela foi demitida do mundo corporativo, principalmente na volta da licença maternidade, ou por questões várias, ou porque ela foi demitida por etarismo, né? Porque ela já está ali com uma idade avançada e a empresa quer jovens. Então, assim, muitas demissões femininas acontecem por isso, ou é porque para ela não está fácil conciliar maternidade com a vida profissional. E aí, essa mulher empreende por necessidade. Se ela vai empreender por necessidade, ela opta por negócios confortáveis, negócios onde ela tem maior habilidade, né? E aí a gente vê também, eu puxo outro balão aqui, que vocês também vão ler no estudo, a mulher empreende mais em serviços, ela empreende mais em beleza, ela empreende mais em costura e moda. Tudo bem? E também está em dificuldade de acesso a crédito, ainda preconceito por meio de muitas instituições financeiras e gerentes de instituições que de que a mulher não tem a mesma capacidade de pagamento que o homem, tá? Barreiras sociais e falta de apoio externo. Barreiras sociais, aqui a gente pode falar de preconceito, discriminação, né? Isso aumenta quando a gente recorta para raça e recorta CEP. Então, o que eu quero dizer aqui que uma mulher da favela, gorda e negra, ela tem mais dificuldade ainda de empreender do que uma mulher branca, de um lugar, classes B, C, tá? Então, isso é muito importante também a gente lembrar dessa realidade, né? Nosso país é desigual. E falta de apoio externo. Aqui eu ressalto uma pesquisa do Sebrae, que lançou ainda no primeiro semestre, onde essa pesquisa foi totalmente focada em apoio para empreender, em autoconfiança feminina ao empreender. E lá fica muito claro para a gente que falta apoio para a mulher empreender, e principalmente apoio de pessoas mais próximas. Ou seja, ela tem dificuldade da família apoiá-la, ela tem dificuldade do marido, dos filhos, né? Até dos amigos mais próximos. E é claro, muitas vezes é por proteção, por amor, por cuidado, mas não deixa de impedir essa mulher de avançar e, sobretudo, de assumir riscos, né? E aí a gente tem outra dificuldade que é a alta autocobrança e a falta de autoconfiança. Aqui, gente, é muito importante a gente falar sobre isso. Primeiro, que essa autocobrança feminina, acho que vocês podem perceber aí, ou se você se cobra muito também, pode até se colocar no lugar aqui dessa pesquisa. Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque essa cobrança paralisa muitas vezes. E é aí que é o problema. É quando a cobrança não faz só você fazer um bom trabalho, mas na verdade te sabota a ponto de você não avançar. E aqui, quando a gente fala desse comportamento ligado ao empreendedorismo, tem a ver com risco.
essa mulher fica no planejamento 4 anos, porque nunca tá bom para ela. E aí falta apoio, e aí não tem crédito, enfim, já perceberam as dificuldades. E a falta de autoconfiança. Isso aqui também é pesquisa, pesquisa do Sebrae, pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, pesquisa do Banco Mundial, tudo isso está no estudo, tá? E aí, essas pesquisas mostram a mulher é menos autoconfiante do que o homem, tanto para empreender quanto para assumir uma vaga maior no mundo corporativo. Vocês com certeza sabem que muitas vezes a mulher pode estar ali 70, 80, na verdade 85% preparada. Ela nem se inscreve porque falta para ela assumir aquela posição. O homem, com 65 a 70% das competências exigidas, ele se inscreve. Isso quer dizer que a gente precisa estimular e movimentar essa mulher para que ela acredite mais nela, porque muitas vezes ela é mais capacitada do que o homem, tanto para abrir o negócio quanto para assumir um cargo de alta liderança. Dificuldade de acesso a redes e mentoria. Aqui, gente, a gente fala muito de representatividade, né? A mulher, a empreendedora no Brasil, ainda tem uma dificuldade enorme de acessar redes de mentoria. Por quê? Porque ainda são poucas as redes. Nós ainda no Brasil temos poucas redes focadas em mentoria específicas para negócios liderados por mulheres. E a mulher ela não tem que ser representada numa mentora. Porque a mentora, né, gente, é aquela pessoa que já passou pelas dificuldades, já passou pelo caminho que você quer percorrer agora. Então, ela quer ver ali uma mulher, né? Então, as pesquisas mostram que ainda tem poucas redes e poucas redes focadas em mentoria. Dificuldade na conciliação de maternidade e vida profissional. Por que que aqui ainda está... por que que a gente tem lá no início dupla jornada e eu ainda volto aqui no final e falo de maternidade? Porque mesmo a mulher que não tem filhos, ela mesmo assim tem uma dupla jornada de trabalho, tá? E aqui eu falo do cuidado com pais e muitas vezes cuidado com os maridos, porque ainda temos uma sociedade onde o cuidado da casa ainda fica para a mulher, a maior parte. Então, quando eu falo de conciliação da maternidade e da vida profissional, é porque, de fato, a gente tem no Brasil uma sociedade onde a mulher é a que cuida a maior parte do tempo da criança. Ela é que cuida do filho. Ainda temos uma sociedade onde a gente fala que o marido ajuda, né? Claro que com o tempo a gente está cada vez mais falando em divisão de tarefas, divisão de papéis, posicionamento de papéis dentro de casa, mas ainda assim a maternidade ainda faz com que as mulheres tenham muita dificuldade de desenvolver a sua vida profissional e, consequentemente, a sua empresa. Desenvolver e que eu falo é estar presente, é fazer a gestão, fazer um planejamento de expansão e não somente estar no operacional, tá bom? E aí vem a necessidade da reinvenção na maturidade. Aqui também a gente vê um momento muito especial da mulher madura, onde é muito desafiador para ela, né? E por que que essa parte entra como desafio da mulher empreendedora? Porque imaginem para uma mulher jovem é difícil empreender. Vocês imaginem para uma mulher que ainda está lidando com os desafios da maturidade, de uma menopausa, de um preconceito social, de um etarismo que ainda sofre. Então, ela junta tudo isso, além
da sua idade. Então, é sim um outro desafio. Tudo isso, gente, tem muito mais esmiuçado no estudo, tá bom? Então, a gente fala bastante sobre isso. Falamos também sobre aspectos culturais e vieses inconscientes, já que estamos falando de desafios, certo? Então, todos esses desafios existem e ainda os aspectos culturais e vieses inconscientes. Ah, o que que é isso? Lembra que eu falei das barreiras invisíveis? Pois é, as barreiras invisíveis são exatamente esses pontos, aspectos culturais e vieses inconscientes. Por quê? Porque está ligado a preconceito, a crenças, a modelos mentais arraigados, estereótipos que as mulheres ainda sofrem no momento de empreender. Então, imagine que são associações feitas pelas pessoas, né? Quando pensam numa mulher sendo dona do próprio negócio. E aí eu vou mostrar frases aqui que vocês já devem conhecer, mas eu nunca deixo de me chocar quando eu leio essas frases, e são frases que são de fato as associações que muitas pessoas fazem quando vê uma mulher empreendendo. E aí a gente vê aqui, mulher é frágil. Ai, mulher é frágil, ela vai empreender, ela vai abrir um negócio. Lugar de mulher é em casa, não é numa empresa. O lugar dela é em casa. Mulher de negócios que é mãe não pode viajar, pois não tem com quem deixar a criança. Como que ela vai viajar? Como assim? Os filhos. Mulher não entende de gestão. Entende de cabelo, entende de batom. Homens são melhores líderes e melhores gestores. Peraí. Homens devem ser sempre mais bem remunerados. Sempre foi assim. Acho que o mundo é mundo. Gente, essas frases, eu espero que a gente nunca deixe de nos indignar toda vez que a gente ouve essas frases. E aqui eu não preciso explicar muito sobre essas frases, né? Mas eu vou contar historinhas. Por 11 anos, eu atendi clientes. Na verdade, vamos lá. Eu fiquei 11 anos no Sebrae, por 9 eu atendi cliente. Atendi, dei aula, sala de aula. Os outros anos, foram 3 ou 4, eu fiquei com gestão de projetos estaduais. Então, todos esses anos que eu atendi cliente, estive em sala de aula, eu ouvi muita coisa. E graças a Deus, né? Porque nos dá bagagem. E muitas mulheres já choraram comigo em banheiros, né? Eu sempre falo isso. Já ouvi muita mulher chorar em banheiro. Então, assim, tudo isso que está escrito aqui pode parecer absurdo. O Marcos está aqui, né? Nosso único homem. Ele pode falar para mim: Meu Deus, como assim? Não, ninguém fala isso. Envolvido aqui, né, no trabalho com a gente. Então, realmente, esse não é o universo dele. Mas aí fora, essa é a realidade. Eu já ouvi de marido, já tive marido de cliente minha que entrou numa sala de aula e falou: Eu vim conhecer a Camila. Quem é essa Camila que está mexendo com a cabeça da minha mulher? Você está botando ela para estudar? Eu já tive cliente que foi trancada em casa, as chaves, para não expor na feira do empreendedor, porque passaria muitos homens por ali. Quem é a mulher dele para ficar conversando com o homem 3 dias? E o estande dela ficou lá vazio. Até que no último dia ela pulou a janela. E ela veio e me contou toda essa história. Então, eu tenho histórias de marido que fala, você pode ter empresa,
mas não pode ir para evento. Evento não. Aí a mulher ela ia no mercado, falava que ia no mercado, chegava nas minhas palestras cheias de sacolinha de mercado e falava: ai, Camila, é porque ele acha que eu estou no mercado e eu vim para sua palestra. Então, assim, tudo isso que eu estou falando aqui existe e são barreiras invisíveis, que os homens jamais vão passar por isso. Então, por isso que definitivamente empreender para a mulher é muito mais desafiador do que para os homens. E aí, minha gente, a gente também fala no estudo sobre a importância das soft skills, que são as habilidades socioemocionais, e a hard skills, que são as habilidades técnicas, tanto para empreender quanto para constituir diretorias, né? Para a mulher participar de liderança de fato. E aí, nessa parte, eu falo muito dos aspectos sociocomportamentais que a gente precisa estimular para que as mulheres estudem com o mesmo foco, com a mesma intenção, estudam a hard skills, né? Então a gente precisa levar para essas mulheres a importância das habilidades socioemocionais. Porque, de fato, isso historicamente é muito recente. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu já fui muito questionada que, Camila, você está pedindo para a gente contratar uma palestra de autoconfiança? Não, peraí. Aí, o que que a gente faz? A gente vai, pesquisa e traz a pesquisa da ONU, que a ONU mostra, na verdade, a ONU estabeleceu 10 comportamentos primordiais de uma pessoa no momento de empreender. E um deles é a autoconfiança, né? Então, com isso, a gente consegue validar que as habilidades socioemocionais são muito importantes. E aí, eu trouxe aqui um pesquisador muito legal, que é o Del Prete. Ele é especialista em competências socioemocionais. E aí, ele fala exatamente isso, que conhecimentos, habilidades e atitudes é o que compõe uma competência social. Então, a gente vai ser muito mais competente socialmente se a gente tiver tudo isso integrado, né? E aí, as habilidades que compõem a competência social podem mudar conforme as transformações na sociedade e no mercado de trabalho, porque é orgânico, isso muda mesmo de fato, né? Não é igual um estudo de fluxo de caixa. Fluxo de caixa é fluxo de caixa, né? Aí, a gente traz aqui também uma pesquisa e destacou, né, que primeiro essa importância e que cerca de 50% de todos os funcionários hoje em dia precisam ser requalificados até 2025. Por quê? Porque a tecnologia não muda só as hard skills. As tecnologias também mudam as nossas competências as necessidades de novas habilidades socioemocionais. Aí você pode falar, nossa, Cá, mas você está falando de funcionários, o estudo é sobre empreendedorismo feminino. Sim, porque competência social é para toda uma sociedade, não só para funcionários, mas para também líderes, para empreendedores, principalmente líderes que têm quadro de funcionários. E não só isso, para também líderes em associações, em diretorias associativistas. Aí eu trago aqui algumas habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou como habilidades que serão exigidas, né, cada vez mais até 2025, né? Então a gente tem pensamento analítico e inovação, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade e iniciativa, solução de problemas e ideação, aprendizagem ativa e estratégias, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade,
liderança e influência social, uso, monitoramento e controle de tecnologia, projetos e programação de tecnologia. Então, minha gente, a gente precisa desenvolver tudo isso. Não adianta. O Chat GPT vai até a página 2. Somos muito mais que isso. Somos humanos, demasiadamente humanos. E eu sempre falo isso, né? Que a vida é uma dança. Os negócios é uma dança. E quem está nessa dança são as relações humanas. Então, se as relações humanas não tiverem essas habilidades trabalhadas, jamais nós atingiremos a maior potência que a gente pode. E não é diferente para o empreendedorismo. E a gente tem um ponto a nosso favor, quando a gente fala de mulheres, que a mulher ainda é muito, mas muito. A mulher ainda é muito mais voltada a habilidades sociais do que o homem. Então, que a gente entenda que essas relações são construídas com esse alicerce das habilidades sociais. E a gente também fala da formação de grupos de mulheres empresárias, né? Que é muito o que a gente está fazendo no nosso projeto. A gente está incentivando a criação de grupos femininos. A gente está incentivando a criação de conselhos, né? E a gente precisa entender o que os estudiosos dizem sobre essas formações, né? Benefícios e transformações que esses grupos trazem. Então, quando a gente fala de grupos, a gente não tem como falar, não pode deixar de falar que são movimentos organizados, né? Então, não é qualquer grupo. Quando a gente fala de grupos de mulheres, né, de empresárias, a gente está falando de organização, a gente está falando de um fortalecimento do setor produtivo e ainda mais, todos esses grupos contribuem para a autonomia feminina, para o protagonismo feminino. Então, ampliar a participação de mulheres nesses grupos é um desafio, com certeza. Mas é um desafio que vai trazer para a gente igualdade de gênero. A gente vai movimentar os setores da economia com isso, né? Então, aqui eu falo assim, ó, que a formação de grupos de mulheres é uma ferramenta de união e força realizadora nos diversos setores, né? Por meio dessas organizações e desses grupos, exclusivamente por mulheres, as mulheres encontram um espaço para compartilhar experiências, fortalecer redes de apoio e promover mudanças positivas em suas comunidades. Isso é muito importante, gente. A gente sempre tem os benefícios que um grupo tem, quais são os benefícios que esse grupo tem, mas a gente precisa também comunicar as mudanças que eles provocam. Então, a gente tem um grupo feminino, ok, que aqui para fortalecer os setores da economia, para impactar e desenvolver a economia local, do bairro, da rua, para dar protagonismo maior para essa mulher, para ela se sentir empoderada. Vou falar aqui mais um pouquinho dos benefícios. E aí, claro, quando as mulheres se unem, a gente ganha maior visibilidade e influência. É aquela coisa, né? Se eu bater meu dedinho aqui, dois, vai fazer um barulhinho. Se eu bater todos, tem mais barulho. Então, quanto mais a união feminina, quanto maior o grupo, mais visibilidade e influência esse grupo vai ter na política, nos negócios e na sociedade. E aqui eu não estou falando só de quantitativo. É legal a gente falar de quantitativo junto com qualitativo. Então, o grupo formado por mulheres empresárias, ele pode ser enorme,
mas ele tem que ter qualidade, ele tem que ter estofo, ele tem que ter liderança. Porque aí sim a gente promove mudanças significativas, certo? E aí a gente traz os benefícios desses grupos, né? Quais são os benefícios desses grupos? Muito compartilhamento de conhecimento e experiência, fortalecimento da resiliência. Por quê? Primeiro, resiliência é uma grande pedida no mundo de hoje, né? Não só a resiliência, mas também a antifragilidade. Do tipo, ok, fui atingido por um problema, mas como eu vou lidar com ele e vou me sair melhor disso? Com certeza, quando a mulher faz parte de um grupo, ela sabe lidar melhor com os problemas, porque ela compartilha com esse grupo. É aquela história. Eu vejo no grupo mulheres com os mesmos problemas que eu. Eu me fortaleço a partir da outra, né? Isso é muito latente. E outra coisa, muita gente, né? A gente tem aí muita gente que fala, ai, grupo de mulher fala muito, é muita conversa, nananã. Nossa, eu nunca vi um grupo que fala tanto. Só podia ser mulher, né? Vocês já devem ter ouvido falar essa frase. Mas é a fala pura. Então, muitas vezes, quando a mulher está compartilhando com você ou compartilhando com o grupo um problema, ela está se ouvindo. Esse ato de se ouvir está curando essa mulher. Então, é muito importante a gente entender tudo isso que a gente faz. Desenvolvimento de rede de contatos, né? Não preciso explicar aqui que grupo isso é latente também. E aumento de taxa de sucesso de negócios. Também o estudo, quando vocês lerem, vocês vão poder constatar que a mulher, quando ela participa de grupos, ela tem um negócio com maior faturamento. Empoderamento, conscientização. Empoderamento no sentido dessa mulher se sentir mais potente. Ela se sentiu ali vista pela líder do grupo, do conselho, enfim, e mais conscientização de tudo que ela precisa para o seu negócio. E aí, claro que tudo isso transforma, né? E quais são as transformações que isso gera? Primeiro que a gente quebra barreiras de gênero. Vocês devem perceber o quão muitas e muitas instituições ainda são dominantemente masculinas. Principalmente quando a gente fala de diretoria, CEOs. Então, aqui, quando a gente traz grupos de mulheres frequentando ambientes predominantemente masculinos, a gente está quebrando uma barreira de gênero. A gente está ocupando os espaços que não são de direito. Incentivo à inovação e empreendedorismo, que também é muito legal a gente falar que a mulher, quando empreende e também quando está num grupo corporativo, um grupo com mais mulheres, é um grupo mais inovador, porque a mulher traz mais inovação, ela traz mais diversidade, ela traz mais flexibilidade para o ambiente. Ou seja, novas ideias, porque inovação está muito ligado a novas ideias, sim ou não? Então, quando essa mulher se abre, abre a equipe para receber novas ideias, ela está inovando, porque inovação não é só tecnologia. Ampliação do acesso a recursos. Então, é muito legal a gente falar isso, que é mais fácil as mulheres terem acesso a recursos quando está em grupo do que quando está sozinha. Pode perceber. É muito mais fácil chamar uma instituição financeira quando você fala que você tem 100 mulheres para ouvi-lo, do que quando a mulher está só. Então, isso é muito legal de fazer essa transformação de estar em grupo. Empoderamento econômico e social. Então, foi o que eu falei antes, quando a mulher participa de grupos, essa mulher transforma a sua realidade e a realidade do entorno. Ou seja, ela empodera quem está
em torno dela, economicamente e socialmente. E fortalecimento da representatividade. Lembra do ocupar espaços? Estamos ocupando espaços. Existe diretoria masculina, predominantemente masculina, mas o nosso grupo de mulheres está aqui, está composto, está frequente, participa, traz soluções inovadoras. Então, a gente precisa fazer isso, né? Que aí a gente fortalece uma representatividade. E aí, entrando para o desenvolvimento, medidas de desenvolvimento econômico, eu trouxe aqui uma frase de um grande líder, que é um primeiro-ministro da Índia, que ele fala assim: você pode conhecer a condição de uma nação observando a situação de suas mulheres. Esse líder na Índia, ele é um entusiasta também do Gandhi, né? Então ele tinha um olhar muito voltado para o crescimento das mulheres economicamente e da igualdade social. E aí, a gente falou de empreendedorismo feminino, a gente falou de dificuldades, de conhecimento, de benefícios, mas a gente também precisa falar de economia quando a gente fala de mulheres empreendendo. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, que o empreendedorismo feminino, ele é uma força motriz para o crescimento econômico e para a inovação. Então, quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente está falando de impactos para a sociedade. Primeiro, para a sociedade, reduzir as diferenças entre as oportunidades de ascensão entre homens e mulheres. O empreendedorismo feminino ainda favorece a diversidade nos negócios e traz perspectivas inovadoras para a sociedade, conforme eu já falei anteriormente. E o impacto do empreendedorismo feminino para a economia? A inclusão de novas empreendedoras no mundo dos negócios provoca um impacto no PIB mundial. Isso está comprovado. Então, antes de eu terminar essa frase, eu preciso falar para vocês que a maior parte do estudo está voltado a esse tema, e aqui no estudo vocês vão poder ter em mãos comparativos de alguns países. E aí tem Índia, tem Estados Unidos, tem Coreia, tem China, e aí vocês vão poder dar uma lida em tudo isso. Tem alguns gráficos também desse estudo, né? Então, quando a gente fala em PIB mundial, a gente está falando do produto interno bruto de uma nação. Então, de um estudo de 2019, que foi o estudo mais recente, ele reafirma que diminuir a diferença de gênero, ou seja, diminuir a diferença entre homens e mulheres no mundo dos negócios, em cargos executivos também, eleva o PIB em 2,5 trilhões, entre 2,5 e 5 trilhões. E aí, para as empresas, qual é o impacto de uma mulher empreender? Primeiro, que o apoio, toda empresa que apoia o empreendedorismo feminino, ela está apoiando a inovação e a criação de novos empregos. Ela está apoiando a autonomia financeira feminina, ela está apoiando a diversidade, a diversificação da economia. Quando uma empresa apoia o empreendedorismo feminino, cria grupos de empreendedorismo feminino, essa empresa está validando o que a ONU estabeleceu como prioridades. A gente tem lá o item 5 que fala exatamente isso, que é diminuir aí a diferença econômica. Então, gente, é muito importante a gente entender e valorizar todas as empresas e todos os setores que apoiam o empreendedorismo feminino, né? E aí, a gente traz aqui uma pergunta, né?
que muita gente faz, e essa pergunta eu já recebi em reuniões. Mas e aí, Camila, esse empreendedorismo feminino realmente aumenta? Promove esse desenvolvimento econômico? Por que você fala tanto disso? Por que mulher e não todo mundo junto? Gente, a gente quer que todo mundo empreenda, não tem problema. A gente não está falando que mulher tem que empreender e homem não. A gente não está falando que mulheres são melhores que homens, não. A gente está falando em diminuir a diferença, a gente está falando em equidade de gênero, a gente está falando em avanços sociais, né? E aí, quando a gente traz que há uma correlação forte e distinta entre o empreendedorismo feminino e o crescimento do PIB, aí as pessoas começam a nos ouvir com outros ouvidos. As pessoas começam a nos dar atenção. É que nem quando você vai falar de acesso a crédito, você tem que levar a pesquisa. A última pesquisa que saiu do Banco do Brasil, que mostra que as mulheres são melhores pagadoras, que as mulheres muitas vezes estão com o nome negativado, a grande maioria, não por uma dívida que ela fez, mas que o marido fez em seu nome, né? Que ela sim é uma boa pagadora. Enfim, são esses dados que a gente precisa ter em mãos. Então, há uma relação positiva e mais forte entre a participação das mulheres como donas de negócio e o crescimento do PIB, que poderia explicar até 19% do crescimento econômico de um país. Por que que eu reforço aqui como dona de empresas? Porque também no estudo vocês vão ver lá que a relação é muito maior do crescimento do PIB com uma mulher empreendendo do que como ela, como líder ou num cargo alto no mundo corporativo, tá? Isso também não quer dizer que a gente não defenda mais mulheres em cargos mais altos no mundo corporativo. A gente defende sim e vai continuar defendendo. Mas é muito importante que o que a gente está falando aqui é sobre donas de negócio, donas de empresa. E aí esse número é muito maior, né? O impacto é muito maior. A promoção de igualdade de gênero poderia resultar em um acréscimo de expressivos 12 trilhões de dólares ao PIB global até 2005. Então, todo esse nosso trabalho aqui, quanto mais ele crescer, quanto mais mulheres em papel de donas de negócio a gente tiver, com negócios organizados, geridos potencialmente, com lucro, a gente está promovendo a igualdade de gênero. E a gente está promovendo um aumento de trilhões de dólares no PIB global. Então, o que a gente faz é muito grande. E aí, para que esse cenário se torne uma realidade, há intervenções potenciais que devem ser direcionadas para que o nível de empreendedorismo cresça nos países e que, consequentemente, a economia tenha um incremento em seus indicadores. E aí a gente fala o seguinte: não é só capacitação, né, gente? Para que a gente possa apoiar uma mulher dona de negócio, para que ela possa empreender com todas essas qualificações que eu falei alguns segundos antes, a gente precisa de incentivo financeiro para essa mulher, crédito, apoio. A gente precisa também possibilitar que essa mulher tenha mais acesso à tecnologia e infraestrutura, né? A gente também precisa criar oportunidades econômicas para que essa mulher empreenda, que ela construa novas capacidades aqui em transformações, que também a gente traga para o mundo dessa mulher modelagem de atitudes, que são as socioemocionais, e advocacia. Cara, como assim advocacia? A gente precisa que essa mulher tenha conhecimento de todos os seus direitos.
que essa mulher entenda o que pode, o que não pode, que ela siga a lei, as políticas, regulações. A gente precisa, porque eu falo que a gente precisa munir a mulher empreendedora de conhecimento, porque conhecimento é poder, ok. Conhecimento é poder, ponto, é condição sine qua non. Mas, além de conhecimento, a gente precisa dar acesso. Acesso. Porque a gente tem muitas mulheres empreendendo na garagem de casa, no puxadinho na favela. Só que, por mais que seja numa condição muito precária, essa mulher está sendo chefe de família, sustentando uma família e, por vezes, até gerando emprego, como aqui em São Paulo, em Paraisópolis. A gente pode ver isso facilmente na favela de Paraisópolis. Enfim, então, a gente consiga de fato que essa mulher, né, impacte no PIB, a gente precisa de uma sociedade que valorize o trabalho feminino e o trabalho feminino de uma mulher à frente do seu negócio. E aí, comprovadamente, a mulher tem contribuições econômicas mais significativas se passassem do grupo de força de trabalho, ou seja, de funcionária, para a proprietária de uma empresa de fato. E se um país deseja valorizar as mulheres e sua força realizadora economicamente, o caminho não é só formação, como eu falei anteriormente, mas é reduzir as desigualdades de uma mulher no momento que ela entra na jornada empreendedora. E nesse slide, eu fiz questão de deixar mais textos, por quê? Porque eu conheço, eu falei aqui, né? Eu e a Nilva, a Milva, a gente estava conversando no início, somos todas amigas aqui. Já conversamos muito juntas, a maioria aqui. A gente sabe que a vida é uma loucura. Possivelmente, se você não tiver tempo de ler o estudo inteiro, pelo menos que esse PowerPoint te dê base e você fique com ele, sabe, no celular, lendo e tal. E aí eu deixei assim, eu coloquei mais textos nesses slides, pensando muito em vocês, assim. Vai que você não consiga folhear o estudo tanto quanto queria, né? Então, em 55 dos 61 países estudados em uma pesquisa sobre o tema, a presença de mais mulheres empreendedoras diminui o gap com homens, aumentaria o PIB em cerca de 4 a 8%. Que este cenário se torne uma realidade, há intervenções potenciais que devem ser direcionadas. E aí, de novo, eu repeti aqui: incentivo financeiro, tecnologia e infraestrutura. Aí, aqui com mais texto, eu dei exemplos, né? Aí dei exemplo, por exemplo, da construção de capacidades, que aqui também a gente tem as mulheres que empreendem na extensão agrária, né? Para vocês terem ideia, essas mulheres donas de negócio na extensão agrária, muitas delas não têm letramento digital. Na verdade, letramento financeiro, quanto mais digital, entende? E elas são donas de negócios, né? Então, a gente precisa construir essas capacidades também em mulheres que ainda não têm. Aqui, quando eu falei da modelagem de atitude de advocacia, das leis, e aqui, quando eu falei de leis, gente, aqui nesse slide vem um exemplo, né? Melhoria das legislações que protejam mulheres em ambientes de trabalho e removam barreiras culturais e sociais existentes, e que provejam benefícios de maternidade. Quantas donas de negócio aí empreendem grávidas e com pouquíssimas regulações, né? Então a gente precisa olhar para isso, olhar também para políticas públicas, né? Creches com horários mais flexíveis. A gente precisa de políticas públicas que nos ajudem, que
apoiem, na verdade, a mulher de fato, com soluções verdadeiramente eficazes para a mulher empresária. Com contribuição à sociedade, o empreendedorismo feminino atua na geração de empregos, expande a economia, proporciona a realização de um trabalho que sustente seu crescimento pessoal, profissional e financeiro. Aqui a gente já está caminhando um pouquinho para o fim, tá, gente? A promoção da igualdade de oportunidades e o apoio contínuo, não é só em ano de eleição, são fundamentais para garantir que mais mulheres possam alcançar seu pleno potencial. É necessário promover mudanças no nível cultural, incluindo a valorização do empreendedorismo como uma opção de carreira desejável para mulheres, e superar estereótipos relacionados ao papel feminino na economia, na sociedade, e especialmente ligados ao seu papel e status nas famílias. Vou dar um exemplo aqui muito bonito que eu passei há alguns anos atrás, na verdade, há um ano atrás. É uma faculdade aqui de São Paulo, ela tinha uma noite que ela apresentava várias carreiras para os alunos, né? Na verdade, é um cursinho. E aí, esses cursinhos pré-vestibular. E aí, esse cursinho apresentou várias opções de carreira e tal, porque meninos e meninas estavam ali em fase de vestibular, né? De optar por uma carreira. E eu fui convidada para essa noite de apresentação para falar sobre empreendedorismo como opção de carreira, porque empreender também é uma possibilidade, né? Então foi muito legal, teve muito interesse do público, enquanto empreendedorismo como opção de carreira. E eu achei legal esse cursinho fazer isso, porque provoca um pensamento sobre, né? Porque tudo parece tão estabelecido, e aí a gente precisa trazer e provocar novos pensamentos e novas formas de ganhar, de ter autonomia financeira. E aí a gente, eu trago aqui também um pouquinho mais de texto para que vocês possam ler, que a gente fala muito, né? Esse estudo traz muitos pontos positivos, traz muitos desafios e traz, esse estudo, toda a parte econômica, vocês vão perceber que tem análises onde o empreendedorismo feminino funciona, onde não funciona e tal. Mas é muito importante a gente lembrar que tudo isso é sem heroísmo, sabe? É sem fixar aquela imagem da Mulher Maravilha, que a mulher vai empreender, vai dominar o mundo e vai. Não, essa imagem da Mulher Maravilha está cada vez mais distante. O empreendedorismo real, ele aumenta o PIB, ele impacta positivamente a economia, mas ele traz muitos desafios. Ele desgasta também, ele força, né, uma força de trabalho também muito desafiadora. Quando eu coloquei essa frase no estudo, eu fui questionada, né? Porque esse estudo foi, voltou, e aí a gente ficou lendo juntos e tal. E aí a pessoa falou assim: ai, mas você quer colocar essa frase dar conta de tudo? Porque dar conta é tão informal. Falei, eu quero, eu faço questão, porque não tem outra palavra, não tem outra formação de frase que a gente possa falar nesse contexto. Porque realmente as mulheres não querem mais dar conta de tudo. A gente quer sim deixar um pratinho cair, uma xícara cair, porque nem sempre dá para equilibrar tudo, não. É muito impacto que a gente dá na economia, sim, mas isso, a cada escolha, há renúncias, né?
E toda mulher está em busca da satisfação pessoal, está em busca de realizar seu propósito e da liberdade financeira e emocional. Para isso, gente, eu reforço que é necessário contar com uma rede de apoio e nós aqui, enquanto consultoras, conselheiras, todas líderes, todos nós aqui compomos essa rede de apoio. Nós somos companheiras, né, amigas, parceiras dessa mulher empreendedora. E dentro de casa, na família, a gente reforça a necessidade da divisão de tarefas domésticas, de cuidados com a família, né? Em 2024, a gente está falando isso, para mim é assustador, mas a gente não pode parar de falar isso enquanto ainda existir, enquanto ainda a mulher, enquanto a mulher ainda tiver que cuidar da empresa, estudar, se capacitar, gerir, expandir, cuidar de filho da casa do marido. Isso sim cria uma exaustão, não só física quanto mental. Reforço aqui a necessidade de políticas públicas voltadas à equidade de gênero e possibilidades cada vez maiores de acesso a crédito facilitado, acesso a mercado. E aí, Cá, o que que é acesso ao mercado? É acesso a vendas, que seja presencial, que seja digital, que seja mais facilidades para essa mulher expor e vender produtos. A gente ainda tem pouquíssimos espaços onde facilitem a mulher a comercialização, digitalização dos negócios e internacionalização. Então, a gente também precisa estar atento que para que a mulher tenha um negócio em expansão, ela precisa saber, pelo menos saber, ter conhecimento do que é exportar seu produto. Se ela vai decidir por isso ou não, é uma escolha dela e do momento atual do seu negócio. Mas a gente precisa colocar essa mulher em contato com essa possibilidade. Digitalização, óbvio, não tem mais como não ter negócio digitalizado, pelo menos estar nas redes, né? Pelo menos estar nas redes. E a gente caminhando para o fim, eu deixo aqui para vocês que à medida que celebramos as conquistas do empreendedorismo feminino, a gente precisa reconhecer os desafios e apoiar essas mulheres, porque elas moldam o nosso futuro e elas estão contribuindo para o crescimento sustentável do PIB. E aqui eu também vou puxar um balãozinho, sabe os meus balãozinhos que eu falei desde o início. A palavra sustentável é muito importante, visto que, pelo menos no Brasil, 80% dos negócios fecham nos primeiros 2 anos. É um número assustador. E aí, por que que isso acontece? Por falta de planejamento, falta de estudo de mercado. E por que também isso acontece? Porque a maioria, principalmente as mulheres, empreendem por necessidade. Então, ela tem que colocar coisa para vender, ela tem que ir, ela está desempregada, ela é chefe de família, lembra que ela cuida de toda a família. Então, a gente tem que uma missão, enquanto sociedade, enquanto governo, enquanto políticas públicas, de fazer com que esses negócios tenham um crescimento sustentável, né? O empreendedorismo deve ser sim, utilizado como medida de desenvolvimento socioeconômico. Essa foi a conclusão do meu estudo, porque as mulheres à frente dos negócios é muito mais do que uma narrativa de igualdade de gênero. É um impulsionador econômico fundamental. O empreendedorismo feminino é sim um motor de desenvolvimento que necessita de investimento e apoio. Isso é muito importante ressaltar. E eu vou abrir aqui um pouquinho para quem quiser colaborar comigo, tá?
Eu falei aqui que eu ia deixar um pouquinho de quem eu sou, mas eu falei já no início, então eu estudo aí sobre empreendedorismo e liderança feminina, trabalhei com gestão de negócios muitos anos, sou publicitária, minha primeira formação, sou psicanalista também, muito focada em relações humanas e empresária, certo? Eu vou parar de compartilhar para poder ouvir vocês. Eu quero muito ouvir vocês. É muito importante a gente bater um papinho. Eu sei que o tempo, quem não puder, tranquilo, está sendo gravado, mas para mim, eu preciso, porque eu estou aqui entre colegas de trabalho, de conhecimento. Continuam me vendo? Sim. Eu parei de compartilhar. Sim, beleza. Só vou dar uma lidinha no chat. A gente já abre, eu já abro, tá? Para todo mundo. Boa noite, Camila. Já é Lucimeia. Boa noite, Camila. Já existe uma pesquisa atualizada com foco nas mulheres empreendedoras de desafios? E existe uma pesquisa voltada para o perfil financeiro dessas mulheres? Lu, seguinte, existe pesquisa atualizada. Pesquisa que a gente tem, a gente tem pesquisas da GEM, a gente tem uma pesquisa, acho que do Banco Mundial também, todas elas com o ano de 2022, 2023, 2022, 2023, tá? Isso é atualizado, tá? E essas pesquisas, normalmente, a gente compartilha com vocês, por grupos e tal. O que esse estudo traz é um grande resumão de todas essas pesquisas que existiram, tá? E o financeiro, aí está mais voltado a bancos. Aí a gente teria meio que fuçar um pouquinho mais. Eu sei que o Banco do Brasil soltou uma pesquisa em 2019, muito legal, que demonstra a capacidade de pagamento, bastante coisa. Tudo que eu tiver aqui eu posso compartilhar com vocês também, tá? Safira, Camila, boa noite. Tem uma empreendedora do Amazonas na sala de espera. Eu botei todo mundo para dentro. É, Simone, tu tá aí? Ela entrou? Simone, 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 Simone. Ela entrou, gente? Eu botei todo mundo que apareceu, eu botei para dentro. Ela não tá aqui não, viu, Safira? Ela não tá aqui. Mas tá gravado, ela assiste. Mas eu botei todo mundo para dentro, não tem ninguém na sala de espera. Lidiane. Ah, tá, uma realidade, tá. Acre presente, Sergipe. A Sônia tá com o microfone aberto, mas não atrapalhou, não. Não atrapalhou, não. Aqui em Mojimirim, a FATEC lançou uma meta para 50% das vagas que serão oferecidas a mulheres. Que bom, que bom. Enquanto a gente não tiver essa igualdade, a gente precisa, sim, né, das cotas. Enquanto o mundo não tiver igual. Mato Grosso do Sul presente, Osasco presente, Santa Cruz do Rio Pardo presente. Olha, Sônia, todo mundo falando do teu microfone. Mas não atrapalhou, não. Era antes. Mas não atrapalhou nadinha. Pelo menos para mim, não. Às vezes corta a fala da Camila. Ixi, cortou, Sônia. Ixi, Sônia. Oi, Pompeia. Obrigada pela entrega. Ótimo evento. Parabéns, ela é muito rica. Marceli, receberá esse estudo, tudo. O PDF completo, essa gravação, tá bom? E vocês têm que ler a pesquisa, o resultado da pesquisa que chama Perfil da Mulher Empreendedora. A gente publicou faz tempo no site do SEMEC. A apresentação vai ser compartilhada.
Ah, eu fui muito cirúrgica. Oh, obrigada, Bel. Muito, muito obrigada, viu? Estou aqui de coração aberto mesmo. Ah, legal. Cláudia, obrigada. Minas Gerais presente, várias pessoas de Minas. Ó, a Kátia colaborou aqui. Kátia Leles, de Sergipe. Culturalmente, a mulher é induzida a assumir a síndrome do impostor, então não reconhece suas habilidades e valor, e por isso delega ou aceita atividade de gestão ou estratégica a terceiros. Delega, é. Precisamos nos reconhecer como capaz, não mais que o homem, mas tanto quanto. Isso. Obrigada. Amapá, é, pronto, já li todo o chat. Agora vou para as mãozinhas levantadas. Tem uma ordem aqui, será? Deixa eu ver. Ô, gente, até eu achar a ordem. Eu vou. Isabela, quer falar? Aí você abaixa a mãozinha para eu ver que você abaixou. Boa noite, Isabela, pessoal. isso. Boa noite, Oi, vocês estão me ouvindo? sim, Eu gostaria só de contribuir, porque na verdade eu sou advogada, e aí muita gente conversou aqui sobre a igualdade, etc. E eu acho que é importante trazer essa visão no seguinte sentido: a academia, né, do direito, ela também está buscando esse tipo de estudo justamente para entender como que a gente tem que sair da caixinha para chegar nas conclusões referentes às igualdades que as mulheres precisam. Por quê? A gente tem a tendência a acreditar que se a gente trouxer mais direitos para as mulheres, a gente conseguiria colocá-la em pé de igualdade, de certa maneira. Então, se a gente tivesse políticas que abraçassem melhor a maternidade, etc. e tal. E a gente tem um estudo, eu não me lembro especificamente quem foi, mas me chamou muita atenção, que, na verdade, para a gente colocar a mulher em pé de igualdade, ao menos no mercado de trabalho, a gente precisaria aumentar as responsabilidades masculinas referentes à paternidade. Então, por exemplo, não aumentar em si a licença maternidade ou trazer uma estabilidade maior. Porque se você cria leis que amparam ainda mais as mulheres, você afasta, porque ela acaba sendo uma contratação desvantajosa. Então, a gente tem que aumentar aí, por exemplo, a licença paternidade, colocar realmente o homem na mesma desvantagem, digamos assim, na hora de ser contratado. Aí sim a mulher começaria a estar mais posicionada no mercado de trabalho, porque, inclusive, às vezes, a maioria das vezes, como foi falado, ela é mais capacitada. Então, às vezes, não decide-se pela contratação da mulher justamente por essa desvantagem. Então, colocando o homem nessa igualdade no sentido de licença também, poderia agregar melhor para a mulher o mercado de trabalho. Eu acho isso muito interessante porque dificilmente a gente pensa nisso, né? Que se a gente trouxer mais direitos, entre aspas, para os homens, a gente pode estar facilitando a vida da mulher. Então, a igualdade ela tem que vir de um pensamento, de uma inovação, de uma criatividade realmente fora da casinha, né? verdade. Isabela, muito, muito obrigada. É de fato a gente pensar em um novo mundo, né? Que seja aos poucos, mas a gente precisa estabelecer uma forma de sociedade onde a gente não tenha tanta desigualdade, que seja colocando o homem por exemplo, uma licença de maternidade maior, mas a gente precisa definitivamente entender que a desigualdade não é o caminho, né? Marcos, Olá, boa noite. boa Show noite. de bola, como sempre, a Camila muito assertiva, né? Camila, tem uma coisa que me deixa um pouco sem saber como me posicionar, né? Na questão dessa relação da mulher dentro do processo. Porque eu tenho aquela mulher que quer chegar no auge da sua carreira e que também quer ser mãe, e que também acredita que quer ser esposa, enfim. São N modelos de pensamento, né?
o que que é, me ajuda a diferenciar empoderamento, não, desculpa, empoderamento não, igualdade e a equidade da mulher nesse cenário do empreendedorismo. Como que eu vou tratar isso? Eu vou buscar para que a mulher tenha a real igualdade do processo ou equidade nesse processo? Me ajuda a entender melhor isso, por favor. Ó, toda vez que a gente pensa em igualdade, a gente está falando que as pessoas serem iguais, né? Ah, tratar igual, por exemplo, quando a gente fala de um acesso a crédito, posso tratar uma mulher diferente de um homem. Eu tenho que dar igualdade no momento em que essas pessoas estão solicitando crédito para um negócio. Não porque ela é mulher, ela vai ter menos possibilidades. Quando a gente fala em equidade, a gente está falando em dar direitos e possibilidades à medida da necessidade de cada pessoa. Então, por exemplo, se na mulher, se socialmente hoje a mulher é quem está estabelecido por quem, né? Mas estabelecido culturalmente que essa mulher vai cuidar de casa, do filho, tararara, isso está errado. A gente precisa dar equidade. A gente precisa colocar essa mulher não para ser igual ao homem, mas que ela possa ter, na medida das suas necessidades, os seus direitos e as suas necessidades atendidas. Entende? Então, a gente trabalha com deficiência física, né? A gente não vai dar as mesmas condições para um deficiente que a gente dá para uma pessoa comum, ou uma pessoa que não tem deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela vai ter mais necessidades e necessidades de coisas diferentes. Entende? Então, aí eu não trabalho com igualdade, eu trabalho com equidade. É dar o que é de acordo com a necessidade daquela pessoa. Ficou claro? Legal. E Marcos, o seu trabalho é muito legal assim, né? Um dia eu dei aula para uma mulher que ela assistiu a aula inteira, o curso inteiro de marketing, e falou, então, sou empreendedora não. Como que você viu isso aqui? Você pode não empreender. E você pode não empreender. O que a gente luta é que esta mulher seja feliz aonde ela escolher, né? Eu sempre falo assim, alguém está compartilhando? Porque eu estou vendo o WhatsApp de alguém. Cuidado. Se estiver falando mal de mim, eu vou ler. Tem alguém aí, gente? Como eu paro isso da pessoa? Ai, Hortência, eu sou tela. da minha de alguém. Quem era? Peraí, deixa eu botar aqui, que só eu posso, que aí eu não vejo o WhatsApp de ninguém. Então, assim, a gente precisa entender também que empoderamento também está muito ligado à pessoa Desculpe, ter o viu, poder, Camila? Foi sem querer. tá bom, mas não tinha nada comprometedor, não. Fique tranquilo. Não, não lemos nada demais. E aí, gente, empoderamento está muito ligado à concessão de poder, né? Mas eu gosto muito de falar que é o poder da mulher ser o que ela quiser, como ela quiser, né? Então é muito interessante a gente também não achar que toda mulher tem que empreender. Pode falar. Oi, Camila. Oi, todo mundo. Boa noite. Eu sou Regina, aqui do Semec Osasco, né? É, a Camila falou várias coisas, né, que a gente consegue identificar no dia a dia, né? Eu sou empresária, eu tenho uma empresa há 23 anos,
estou na liderança dela. Essa empresa começou comigo e com meu esposo. Meu esposo hoje, ele cuida da parte técnica do produto que a gente fabrica, e eu estou na liderança da empresa no que diz respeito à parte de finanças, administração geral da empresa, comercial, compra, vendas, enfim, eu faço a gestão da empresa. E tudo que a Camila falou com relação à dinâmica do negócio, a empreender, a crescer, a movimentar mais as coisas, isso são coisas que eu aplico dentro do meu negócio e que acontece na prática. E uma coisa que eu sempre falo para a nossa equipe lá no SEMEC Osasco, que nós temos uma rede bem grande, né? O nosso SEMEC impacta muitas mulheres, é que eu acho que a mulher ela não pode ficar se colocando na condição de vítima de uma situação. Eu entendo que a mulher ela tem que se colocar como agente das situações, porque muitas vezes é, a gente se pega reclamando que não foi válido, que não foi vista, que teve preconceito, que teve isso, que teve aquilo. Eu vou falar para você que em 23 anos de negócio, de empreendedorismo, né, eu nunca me senti oprimida mediante as situações. E olha que eu vivo no mercado, num mundo masculino, porque eu mexo com tecnologia, né? Então eu vivo no universo masculino. E para mim nunca foi um problema isso, o meu posicionamento como profissional, porque eu sempre tive comigo que eu precisava estudar, para conseguir me posicionar de maneira competente mediante as situações que se apresentavam à minha frente. Durante esse tempo de desenvolvimento da empresa, né, do crescimento da empresa, eu tive 2 filhos e tenho uma família, cachorro, gato, papagaio, tudo isso que todo mundo tem, né? E é difícil? Não é difícil, não é fácil, é difícil sim, a vida de todo mundo é difícil, né? Você, independentemente se você é mulher ou homem, empreender e tocar um negócio, são desafios, né? Que a gente, todo dia você tem que matar um leão, né? Para que o resultado venha de forma positiva. E assim, a minha fala é no sentido de dar um conselho, né? Dar uma orientação, que é o que eu sempre coloco para as nossas associadas lá. É importante a mulher estar em rede, é importante o associativismo, o apoio entre nós é fundamental. Isso muitas vezes serve de terapia, esses encontros a gente troca informação, troca conteúdo, você vê outras mulheres e percebe que você pode chegar lá também, né? Que você pode ser reconhecida nesse mercado de trabalho, e isso só depende de você, depende do seu esforço, depende de você não se colocar como vítima e ocupar de maneira produtiva o tempo que lhe sobra, né? Conseguir administrar, organizar, fazer gestão da sua vida. Porque se você gerir de maneira adequada a sua vida, você vai encontrar tempo para estudar, você vai encontrar tempo para se capacitar, você vai encontrar, e aí tudo isso vai te trazer melhores momentos, que vai te melhorar financeiramente, e isso é um ciclo, isso é um ciclo. Então, eu acho que essa é uma Obrigada, fala que eu Rê. queria complementar aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Lu, levantou a mãozinha? Ei, Camila, Oi. agradecer pelos conhecimentos, né? Foi realmente uma noite bacana. Eu sou de Sete Lagoas, Minas Gerais, né? Faço parte do Núcleo de Empreendedoras Helenas e estou, né, aqui também via Federar Minas Mulher. Mas a defesa, quando falei das pesquisas, foi em cima até de uma cadeira que eu tenho hoje, que é da presidência nacional da ABFI Mulher, que é a Associação Brasileira de Profissionais em Educação Financeira. Hoje somos, no total, 1.500 profissionais que temos aí pelo Brasil, graduados e pós-graduados, e alguns mestrandos e doutorandos em educação financeira. E a nossa reflexão, ela vem também dentro
do sentido da gente trabalhar o fortalecimento financeiro de mulheres através, primeiro, de uma pesquisa. Por isso que eu perguntei, existe alguma pesquisa que já foi feita? Porque o nosso, uma das nossas metas, sonhos, é ter um grande parceiro para nos ajudar a engajar um movimento de mulheres para responder essa pesquisa, onde nós saibamos qual é o perfil dessas mulheres empreendedoras: endividadas, equilibradas, investidoras, super endividadas, mas mais do que isso, entender assim, qual é o perfil também de renda, né? Ou seja, elas são empreendedoras, elas vivem de renda extra, quem são? Ou seja, pensando em pesquisa ligada só a finanças, porque você falou sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro não tem essa pesquisa, tentando se aprofundar um pouco mais sobre qual é a origem do dinheiro, né? É uma origem de assistencialismo, é uma origem de empreendedorismo, onde essas mulheres estão. Então, eu creio que o CIMEX e as câmaras de mulheres empreendedoras de todos os estados seriam grandes parceiros da BFI Mulher para a gente poder conseguir mapear quem somos na maneira de olhar para o dinheiro, né? Não só o olhar financista e de planilhas, mas o olhar emocional, o olhar espiritual para o dinheiro. E isso tudo a gente está trazendo, por quê? Porque quando a gente começou a fazer esse trabalho de ir para o interior, principalmente quanto mais a gente aprofunda no interior dos estados, a gente percebe uma mulher que ela não quer deixar esse marido para trás, ela quer andar junto. E pensando em fortalecimento financeiro não só das mulheres, apesar da gente ter o apelo do ODS 5, que ajuda em editais e projetos, mas a gente defender os negócios liderados por mulheres, né? E dentro dessa estratégia dos negócios, é, negócios liderados por famílias, né? Ou seja, mulheres que de repente começaram seus negócios, mas que de repente esse marido veio para dentro do negócio. Eu estava em turma ali na semana passada, achei lindo. As artesãs, elas são federa, elas estão exportando artesanato aí para outros países, e os maridos trabalham junto, mas eles não são pequenos diante do empreendedorismo criativo dessas mulheres. Eles estão na condição de igual. E por que eu estou trazendo essa reflexão aqui para esse movimento de lideranças aí de todo o Brasil? É que se nós também não trabalharmos o fortalecimento financeiro do homem, dos filhos, se nós não pensarmos no empreendedorismo familiar, no negócio familiar, a gente talvez, como diz o Marcos, empodera, fortalece a mulher, e a pergunta é: será que ela vai carregar essa família junto com ela? Ou será que ela vai chegar lá sozinha e teremos uma mulher com muito dinheiro lá no banco, talvez até investidora, mas será que ela estará feliz? Então, pensando em antropologia, da gente conseguir ir pensando juntos, através de uma boa pesquisa, como que a gente trabalha o fortalecimento financeiro da família, né? E que nós, Legal. mulheres, sejamos, né, esse apelo social. Ótima, ótima reflexão, Lu, maravilhoso. Você sabe que tem um movimento já há uns 2 anos de todos os grupos de empreendedorismo feminino de trazer os homens para as conversas, né? Por quê? Para que eu não tenha mais maridos, né? No momento era por isso, assim, eu defendia, né, no lugar que eu estava, eu defendia que a gente precisava trazer os homens para que eu não tivesse mais maridos tentando tirar as mulheres da sala de aula, né? Por que que eu falo isso? Porque senão a gente tem mulheres que chegam em casa aviões, só que elas falam outra língua, elas começam a falar outra língua aqui do marido, da família, e aí a gente tem essa disparidade dentro de casa, aí ela não tem apoio, enfim, vira esse ciclo vicioso. Tá? A gente quer um ciclo Camila, virtuoso. Oi, eu queria compartilhar uma alguém coisa falou? rapidão. Eu, Marcos, hoje mesmo eu estava numa lanchonete com um amigo e ele falando que ele tinha separado a esposa. E ele contou justamente isso. A esposa voou e ele ficou É isso. É isso, Mar. impressionante. Como que ela voa e o homem não? E aí Não. acabou o casamento, acabou a família.
É porque aí a conversa é outra, os objetivos são outros. Então, a gente precisa trazer os homens para que para que os homens, primeiro, entendam o que era uma mulher à frente do negócio, o que é essa grandiosidade, essa igualdade que a gente sempre fala e tal. E depois, a gente também precisa trazê-lo para a família, como a Lu falou, com isso, né? Ganhe com isso. E aí, Lu, a gente pode depois ficar falando aí por WhatsApp sobre pesquisas, eu te mandar tudo que eu tenho e tal, porque com certeza tem várias pesquisas, eu não sei se como você quer, né? Com essa profundidade financeira. Mas a gente pode ver até com capital, quem destina capital semente, né? Para mulheres, aí você vai ter um estudo bem legal sobre negativadas, né? Mas é isso, Márcio, obrigada, Lu, obrigada. Só vou ler aqui. A Ariane falou assim: participo de vários movimentos aqui na minha cidade, de mulheres vulneráveis até mulheres com posição de poder, e vejo muitas dessas coisas bem claramente. Por isso, eu apoio o trabalho em prol de lideranças femininas, uma vez que a independência financeira e a liberdade feminina são caminhos importantes que levantam e inspiram muitas mulheres. Legal, Ari. Obrigada, viu? Daniela, tá com a mãozinha levantada. Boa noite. Nossa, estou Boa tentando noite. abaixar a mão. Bem, já já abaixo a mão. Eu sou de Mococa, interior de São Paulo, divisa com Minas Gerais, e a gente está começando um trabalho aqui. A Kelly, que trabalhou pelo SEMEC pelo Brasil todo, que me convidou para estar aqui com vocês hoje, que me enviou o link, porque nós estamos iniciando o trabalho da AC delas aqui em Mococa. Mococa é uma cidade que tem muitas empreendedoras e que não sabem que são empreendedoras. Empreendedoras com CNPJ, empreendedoras sem CNPJ, que não sabem que são empreendedoras. Então, assim, este movimento de dar visibilidade para a mulher do que é empreender é algo muito importante. Meu primeiro contato com empreendedorismo foi há 23 anos atrás, através do Sebrae, né? Eu fiz um curso de empreendedorismo 23 anos atrás, Você é há tão muito tempo. novinha. Não sou tão novinha assim, já tenho 41. E Oh, assim, e dentro desse movimento, eu fiz empreendedorismo e cooperativismo, que eu sou apaixonada, e trabalhei na parte de cooperativismo muito tempo. Ajudei meu esposo a fundar a empresa dele, e aí comecei a empreender para mim e não me enxergava empreendedora. Isso é muito louco e isso é muito real na vida das mulheres. Então, assim, quando a Lu fala, gente, a gente precisa saber o que está acontecendo com essas mulheres, isso é muito real, né? Quando você vem e tem a sua fala cirurgicamente falada aí, e as mulheres, elas têm um impacto muito grande financeiro, e a gente não enxerga isso. A mulher, ela muitas vezes não enxerga que o que ela faz é empreendedorismo, que ela é empresária, que ela é empreendedora, né? Então, um trabalho que eu acho muito importante que o SEMEC faz, porque eu voltei para o empreendedorismo através do SEMEC Casa Branca, né? Me filiei lá, comecei um trabalho com as meninas lá, e falei, eu preciso voltar para a minha cidade e levar tudo isso, né? Então, o trabalho do SEMEC eu acho muito importante nesse sentido, dar essa visibilidade, para que a mulher entenda que ela é empreendedora e que ela faz a diferença. E quando o Marcos pergunta sobre igualdade e equidade, um trabalho que eu fiz durante muito tempo na educação, foi a minha primeira escola, né? Minha primeira escola foi ser professora. A gente fazia um trabalho muito grande de equidade com os alunos, antes mesmo de toda essa loucura que tudo não é loucura, né? Mas tudo que vem aparecendo das desigualdades, dos transtornos e tudo mais, a gente já fazia esse trabalho de equidade.
e é realmente dar ao outro aquela oportunidade que ele precisa, que provavelmente é diferente do outro. Um homem precisa de uma oportunidade X, uma mulher precisa de Y. Porque a gente ainda é uma geração que ainda vive em função de cuidar da casa, cuidar do marido e não se entender como profissional. Isso. Mesmo Dani, quando a gente faz isso, a gente não se entende como profissional. Então, eu acho esse trabalho maravilhoso e eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui. obrigada, meu amor, obrigada. Ótima fala sua. É isso. Você sabia que grande parte da nossa capacitação com mulheres em sala de aula é para que ela se entenda, para que ela se veja como uma empresária, né? E aí, claro, como é que a gente trabalha isso? Com soft skills, com as habilidades socioemocionais, que vai dar para essa mulher mais estofo, mais base emocional, para que ela entenda que ela é sim, que ela tem o poder pessoal, que ela tem poder profissional e que ela pode reverberar isso à medida que ela empreende, que isso impacta em liberdade financeira. Entende? Então, assim, não é só fluxo de caixa, marketing, inovação. A gente está falando aqui de liderança, negociação, poder pessoal, autoconfiança, autoestima. Tudo isso é muito necessário. E, claro, tudo isso é necessário porque a gente vem de uma construção social com muitas barreiras invisíveis, que é a mulher dona de casa, mãe, né? E não era vista como empreendedora. Ou seja, a gente está fazendo parte de uma revolução mundial. Isso é muito legal, né? Porque o mundo é muito complexo. A gente está fazendo parte de uma mudança cultural e de uma mudança histórica, né? Isso leva tempo? Leva tempo. Pra vocês terem ideia, a ONU já falou. Tem um lugar aqui no estudo que eu falo eu falei que eu ia mexer nele, eu falo exatamente isso, que a gente vai aí levar em torno de 205 anos, 205 anos, para que a gente, de fato, seja uma sociedade com equidades, né? Então, eu queria ler o parágrafo, mas eu acho que eu não vou encontrar agora. Enfim, a gente já passou do horário não, porque esse assunto é complexo mesmo, e com certeza não seria uma hora, né, gente? Mas está gravado, então por isso que eu não estou muito preocupada com o horário, porque eu sei que vocês vão ouvir aí e tal. Caminhando para o final, eu deixo aqui meu agradecimento de todo o coração por vocês estarem aqui ouvindo esse estudo, que é de fato uma grande realização para mim. É um estudo mesmo bem esperado pela casa, e acho que isso vai nos dar muita base, né, para conversar, para também propor parcerias, patrocínios, tudo isso. Acho também que a gente pode ter essas conversas mais vezes, a gente pode marcar outros encontros desse, porque essa é a riqueza de qualquer estudo, né? E aí, antes de eu dar tchau, só quero saber se a Fabiola, eu vi que ela está aqui, Fabiola do Sebrae Nacional, se ela quer dar uma palavrinha para o encerramento, se está tudo bem. Tudo certo, Camila, parabéns pelo estudo. Foi muito bacana ouvir as reflexões das pessoas. Acho que teve uma reflexão especial que me marcou bastante, que é a questão de pensar no que a mulher quer, né? A gente está em um movimento pela mulher empreendedora, pela mulher se posicionando como liderança, mas esse questionamento, né, essa reflexão de que se chegasse a uma liderança, se chegasse a uma empreendedora super bem sucedida, né, se isso traz felicidade para a minha vida e se com isso realmente é,
eu vou conquistar, né, essa satisfação que eu acho que é o que todo mundo busca, né, você ser um ser humano mais completo, você ser um ser humano mais feliz, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que realmente se fazer. E uma outra coisa também ficou forte para mim é o de tornar a mulher mais competitiva enquanto empreendedora, puxando a responsabilidade daquilo que hoje puxa a gente para trás para o homem, porque é responsabilidade dele. Essa falta de entendimento de que as responsabilidades, né, de um casal, de uma família, são de todos e não só da mulher, é o que acaba não permitindo que a mulher se desenvolva, né, que desenvolva todo o seu potencial. Então, para mim, foram duas reflexões muito importantes, né, que o grupo trouxe em função do estudo, que vão ficar, né, que vão continuar comigo. E eu acho que é o papel que a gente tem na hora que a gente está atuando por transformação, é de refletir também, né? Não só seguir um movimento, né? A gente trazer a nossa reflexão, as nossas considerações para gerar uma transformação que realmente gere um mundo melhor do que o que a gente está hoje. Então, parabéns aí, parabéns ao grupo por trazer essas reflexões que são super importantes. Ai, perfeito, Fabiola. Nossa, muito boas. As pontuações que você trouxe foram fundamentais. Talvez aí dessas reflexões tenhamos um novo tema para um novo estudo, né? Que é de fato o estar feliz com o que se faz, né? Que seja empreender, que seja numa carreira, que seja como dona de casa. É, Isso é muito importante, até porque somos seres complexos no mundo complexo, né? Eu sempre falo, não é só soft skills e hard skills, é o seu universo espiritual, é o seu universo familiar, né? Tudo isso completa o ser humano. Isso é muito importante a gente entender, que o que nos faz potentes é estar feliz. E eu fiz questão, que bom que você gostou, Fabíola, das reflexões, porque eu fiz questão que não fosse mesmo uma palestra só, assim, porque, né, eu falei aqui tudo que eu estudei, com certeza vocês já conheciam muita coisa que eu trouxe, mas eu acredito que a riqueza está nesse compartilhar, né, nessas visões, nesses insights, isso que é muito legal. Hortência, tô lendo aqui o chat. Hortência, podemos compartilhar depois? Pode, vocês podem compartilhar sim, tá? Tá no site do. Deixa eu colocar aqui. O estudo tá no site do SEMEC. Eu vou colocar aqui no chat, mas a gente também vai colocar em todos os grupos, tá? Mas ele já está publicado no site do SEMEC. Então, isso é importante. Vamos lá. Muito obrigada, Fabiola, por estar aqui. Fiquei imensamente honrada com a sua presença, com a presença da Milva. É uma honra, né? Quando a gente faz alguma coisa, a gente quer apresentar, né? É que nem aniversário. A gente faz aniversário, a gente quer cortar o bolo. Então, fiquei muito honrada por vocês estarem aqui. Muito, muito honrada e feliz por ter uma presença de tanta gente, tantas inscrições. Algumas pessoas precisaram sair antes. Tudo bem, tem problema nenhum. Recadinhos finais. No chat tem uma pesquisa de satisfação que precisa ser preenchida, até por conta desse estudo fazer parte de um grande projeto, e esse projeto a gente tem que apresentar evidências. Então, por favor, preencham a pesquisa de satisfação que está no chat, o link. O PDF com o estudo completo está também no site do SEMEC. Eu coloquei o link aqui no chat para vocês terem acesso a ele. Aí vocês vão lendo aos poucos e tal. Essa apresentação que eu fiz, eu também vou publicar nos grupos. Então, todo mundo que está aqui, com certeza, está em algum grupo nosso. Então, vocês vão receber esse PowerPoint para vocês também
lerem, e cada vez que lerem, vocês vão ter novos insights. Lembrando sempre que o PowerPoint é um grande resumo do estudo, então é legal ler o estudo e me coloco à disposição para mais bate-papo, mais conversa, tá bom? Muito obrigada pela participação. Desejo uma ótima noite para vocês. Vou aqui parar a gravação. Stop, que aí vai ficar bem direitinho para vocês.